Cavalo e corda salvam um homem rico de situação crítica após grande desastre natural. O terremoto foi devastador. As ruas de São Paulo, antes vibrantes e cheias de vida, agora estavam replecas de escombros e desespero. Carlos, um milionário que sempre se importou mais com sua fortuna do que com os outros, se viu aprisionado sob os destroços de seu luxuoso apartamento. Sua vida de excessos e arrogância estava prestes a desmoronar, e era impossível ignorar a ironia. Ele sempre favoreceu as sombras, explorando os vulneráveis em seus negócios desonestos. Mas agora, sua vida dependia de uma luz que parecia estar se apagando rapidamente. Os gritos e o barulho do caos ao redor misturavam-se com a dor tidal que sentia. O chão tremeu, e ele não pensou duas vezes antes de entrar em pânico. Entre os escombros, tudo era escuridão. Seu peito apertado e a respiração difícil mostravam que o tempo estava contra ele. Enquanto Carlos lutava contra o desespero, algo singular começou a acontecer. Ana, uma menina da comunidade vizinha, avistou um cavalo que Carlos havia ignorado por anos, Estrela. Um animal que, assim como a menina, sempre fora desprezado por ele. Estrela era uma força da natureza, um cavalo de trabalho que, apesar das feridas e do trauma, chegou até o local do acidente guiado por Ana. Com olhos brilhantes, o cavalo hesitou em se aproximar dos escombros. A presença de Carlos parecia estranha e desagradável. Ana, determinada a salvar alguém, começou a chamá-lo. "Vem, Estrela, ele precisa de você", pedia com uma mistura de esperança e medo. Para Carlos, o encontro era surreal. A menina que ele sempre ignorou e o cavalo que nunca valorizaram se tornaram suas últimas chances. Ele sentia amargura ao lembrar como havia tratado aqueles que ameaçavam seus interesses. Enquanto agora se via à beira da morte, uma vítima das consequências de sua própria avareza. Ana, com uma combinação de coragem e ingenuidade, se aproximou do cavalo e começou a amarrar uma corda em volta de seu corpo. "Vamos, Estrela, nós conseguimos!" ela exclamou, enquanto a imagem daquele cavalo sem cuidados passava em sua mente. O animal hesitou, mas a conexão que se formou com a menina começou a quebrar sua resistência. Naquele momento, Carlos percebeu que seu sucesso financeiro não era mais importante que aquela luta desesperada pela vida. Ele sabia que sua figura, cercada de riqueza, era ilusória, comparada à verdadeira força que Ana e Estrela representavam. Enquanto a menina puxava a corda, o peso do teto ameaçava ceder. Carlos ouviu sussurros de segredos familiares que o assombravam, revelando a verdade suja de como havia conquistado a fortuna, às custas das pessoas ao seu redor. A vida que levou se transformava em um peso insuportável. A tensão aumentava e, na saída, a possibilidade de se libertar estava diante dele. O que ele escolheria? Repetir os erros do passado ou finalmente redimir-se? O som do teto estalando soava como um sino, um chamado urgente. Carlos olhou para Ana, viu a determinação na face dela e, ao mesmo tempo, sentiu o nó na garganta se apertar. As escolhas que faria não moldariam apenas seu futuro, mas também o destino dela e de toda a sua comunidade. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Carlos olhou para Ana, viu a determinação na face dela e, ao mesmo tempo, sentiu o nó na garganta se apertar. A tensão no ar era palpável, como se o próprio mundo estivesse prendendo a respiração junto com ele. Enquanto Ana puxava a corda, a estrutura do que restava do seu apartamento estalava, ameaçando desabar a qualquer momento. Ele sabia que precisava agir rápido,
mas algo dentro dele estava paralisado. Foi quando a realidade estourou como um balão. Um grito desesperado cortou o ar. Era Guto, um ex-funcionário de sua empresa, que ele achou que estava longe de qualquer risco. Carlos sempre o viu como um peão, alguém fácil de ignorar. Contudo, ali estava Guto, encharcado, os olhos ardendo com uma mistura de dor e fúria. Carlos, você me deixou para trás. Ele praticamente rugiu, avançando em direção aos escombros. Eu sou tudo o que lhe resta. A revelação deu um tapa forte na cara de Carlos. Guto era um dos muitos que ele havia descartado com sua ambição desenfreada. O que ele não sabia era que Guto, por trás de uma fachada subserviente, tinha uma força que ele nunca reconhecera. Um desejo enorme de justiça que agora fervia em cada palavra. Acha que pode escapar do que fez? Que tudo vai ficar bem? Agora você precisa de mim. Ao ouvir isso, o pânico quase consumiu Carlos. Guto conhecia muitos dos segredos mais sombrios de sua vida, suas trapaças e traições. Enquanto isso, Ana puxava a corda com toda a sua força. Você tem que nos ajudar a salvar o Carlos. Ele pode mudar, ela gritou, determinada. Mas as palavras não pareciam alcançar Guto, que olhou para ela com desgosto. Mudança? Olhe ao seu redor, menina. Ele nunca mudou e nunca mudará. No fundo você me ama. Carlos quase gritou, tentando desesperadamente reconquistar o controle sobre a situação. Você sempre esteve ao meu lado, Guto. Foi você que me ajudou a construir tudo isso. O nome de Guto agora soava vazio, como um eco de um passado que se despedaçava. O peso dos erros que ele havia empilhado na vida estava se tornando insuportável. E então, em meio ao caos, Estrela, o cavalo que estava ali como uma chance de salvação, relinchou de forma frenética. Ana olhou para o animal, e um lampejo de compreensão pareceu cruzar sua mente. Estrela, ele precisa de você, assim como nós precisamos de esperança. O cavalo, sentindo a urgência, se afastou levemente. Mas a tensão do momento estava tão intensa que fez estalar o teto ainda mais. Guto hesitou. A raiva em seu olhar se misturando com a dúvida. Você realmente acredita nisso, Ana? Que ele merece uma chance? A frustração de Guto explodiu, a voz dele soando como um trovão. A localização de Carlos sob os escombros não era apenas o resultado de um terremoto. Era um símbolo do mundo que Carlos havia criado. Um castelo de cartas que agora se desmoronava. Ele pode mudar, Ana repetiu, mas a urgência estava se esvaindo. O que estava em jogo não era apenas a vida de Carlos, mas a própria essência de quem ele era. Naquele instante, Carlos olhou ao redor e viu não apenas os destroços de seu apartamento, mas as ruínas de sua vida inteira. E então, de repente, a estrutura acima deles deu uma última falha ensurdecedora, como se estivesse decidida a escolher seu destino. Tudo parecia se mover em câmera lenta. Carlos sentiu que a última fração de segundo que lhe restava estava prestes a ser tirada. O que ele escolheria agora? O grito de Guto ecoou na sua mente e a possibilidade de redenção parecia distante enquanto a realidade desmoronava. De repente, um clamor ensurdecedor. Tudo escureceu. E, enquanto a poeira começava a se assentar, a única coisa que restou foi o eco do que cada um havia se tornado. O que ninguém esperava era que, ao voltarem em si, haveria uma revelação ainda mais profunda. Algo que mudaria não só a vida de Carlos, mas também o destino de todos ao seu redor. O que Carlos faria agora? A resposta estava mais próxima do que eles podiam imaginar. A poeira, aos poucos, começava a baixar, revelando não só a destruição ao redor, mas também a fragilidade da vida que ali havia. Carlos, Ana e Guto estavam todos presos em um momento que mudou tudo. Mas antes que as respirações se estabilizassem, um estrondo ensurdecedor ecoou. O teto, que parecia ainda teimoso em se manter de pé, finalmente cedeu,
Uma lâmina de dor brilhou nos olhos de Carlos enquanto ele via sua vida entrar em colapso. Ele não tinha mais espaço para negação. Em questão de segundos, a cena se transformou em um pesadelo. Os escombros se desmoronaram e os gritos se misturaram ao som do caos. Tudo ocorreu em câmera lenta, a adrenalina pulsando em suas veias, enquanto ele lutava para entender o que estava acontecendo. De repente, em meio ao desespero, uma voz conhecida ressoou no meio da confusão. Carlos. Era Luísa, sua ex-esposa. O choque percorreu a espinha dele como um raio. Há anos, eles não se falavam, e ele havia afastado definitivamente de sua vida. Agora, ela estava ali, atordoada, com um olhar fixo nos escombros que abrangiam o que um dia fora seu lar. O que você fez? As palavras dela cortaram através do barulho como uma faca. Os olhos de Carlos se arregalaram. Luísa? O que você está fazendo aqui? A perplexidade misturou-se ao medo. Ele não havia pensado muito sobre ela desde que haviam se separado. Cada frase entre eles agora parecia carregada com uma história difícil de ignorar. Ela sempre fora a ponte entre ele e a humanidade que ele desprezava. Mas naquele momento, Carlos não poderia se dar ao luxo de rememorar. O passado voltou com força. Eu vim ajudar, Luísa gritou, enquanto suas mãos trabalhavam sem parar para afastar os escombros. Você não se lembra de quem eu sou? Você precisa. A sua vida sempre foi baseada em uma mentira. A raiva e a indignação estavam expostas a cada palavra que saía de sua boca. Carlos hesitou. Mentiras? Ele não entendia. Mas enquanto tentava fazer sentido, o que realmente ficou gravado na sua mente foi a expressão de Guto. A raiva do ex-funcionário foi substituída por uma expressão de descrédito. Você realmente pensa que tudo isso é novo? Que você não é o responsável pelo que aconteceu aqui? Guto olhou para Luísa como se tivesse acabado de descobrir um segredo devastador. A tensão estava tão palpável que poderia ser cortada com uma faca. Entre sussurros e gritos, Ana mantinha o foco em Estrela, que relinchava ansiosamente, sentindo a urgência no ar. Vamos, precisamos agir, Ana chamou, tentando reunir as forças de todos ao seu redor. Mas em meio ao caos, a verdadeira batalha estava no ar, entre os homens. Você não pode jogar a culpa em mim agora, Luísa. Você sabe o que eu passei. Carlos respondeu, sua voz transbordando de desespero. Eu sempre fiz o que era necessário. Não foi pessoal. Foi quando Luísa, com um olhar firme, disparou. Você quer saber do que eu realmente fui capaz? Eu nunca fui a única a manter segredos. O seu maior erro foi subestimar tudo e todos à sua volta. Agora é hora de você enfrentar as consequências. Naquele momento, o chão sob os pés de Carlos parecia desmoronar. Os sussurros da verdade, há muito guardada, começaram a emergir como um rio represado. Ele olhou para Ana e Guto, bombardeado pelos olhares carregados de julgamento. O peso do passado caía cada vez mais sobre seus ombros, e do fundo de seu ser, ele teve que reconhecer a dura realidade, as mentiras que não eram apenas dele, mas de todos. Era um mar de emoções, uma rede de segredos entrelaçados que agora ameaçava engolir tudo ao seu redor. O que era verdade? O que realmente havia acontecido em seu passado? O que mais estava escondido sob os escombros? E mais importante, seria possível escapar desse pesadelo coletivo que ele criou? A poeira ainda flutuava no ar, mas novamente, uma nova camada de incerteza começou a se formar ao redor. O que ninguém esperava era que aquela luta pela sobrevivência iria desvendar não só vidas, mas também a verdadeira face da ambição. Carlos sentiu que a resposta estava bem diante de si, mas ainda precisava descobrir que caminho seguiria, se ao menos tivesse tempo. A poeira ainda flutuava no ar, mas já não havia espaço para respirar. Carlos sentiu um aperto no peito ao ver Luísa, sua ex-esposa, cavando freneticamente entre os escombros. Ele não podia acreditar que ela estava ali, enquanto Guto a fitava com olhos cheios de incredulidade. A tensão era como um fio prestes a romper.
Você precisa me ajudar, Luísa. Eu sou um homem mudado, Carlos implorou, tentando alcançar qualquer vestígio de esperança. Mas no fundo, sabia que suas palavras soavam vazias. O passado voltava como um eco, e a crise na qual se encontrava era só parte de um ciclo que ele havia criado. Ah, Carlos, mudado? Você nunca teve a coragem de enfrentar seus próprios demônios. Luísa respondeu, empurrando os escombros com tanta força que seus dedos sangravam. Sabe o que é viver com você? O peso de cada mentira que tentou esconder? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pedra caída. Ele queria protestar, argumentar, mas a verdade o esmagava com a mesma intensidade com que o teto desabou. O cérebro deles unia. Ele havia realmente deixado sua vida ser construída sobre mentiras. Ana, observando a cena, sentia o pânico crescer. O chão tremia com cada briga. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui! Precisamos agir agora! Gritou, segurando firme a corda amarrada à estrela. Mas a urgência parecia perder a batalha contra as emoções. Do nada, um som ensurdecedor ecoou. Era como se a própria terra estivesse chorando. Sem aviso, uma nova onda de desmoronamento se iniciou. E todos olharam para cima, aterrorizados. Em um instante fatídico, um pedaço do teto, muito maior do que os outros, desabou em direção a eles. Cuidado! Guto gritou e, de um ato reflexo, se lançou na direção de Ana. Mas em um momento de adrenalina pura, Carlos a puxou para perto dele, ocultando-a com seu corpo. A estrutura desmoronou e tudo escureceu. Quando Carlos acordou, a poeira agora se assentava e a cena havia mudado radicalmente. Ele estava deitado no chão. E a primeira visão que teve foi a de Guto, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. Ana, do outro lado, estava em choque, enquanto Luísa olhava para eles com olhos arregalados. Mas logo sua expressão mudou. Algo a atingiu. Carlos, não! Luísa gritou, a voz transbordando em pânico. Ele tentou se levantar, mas o sentimento estranho começou a crescer dentro dele. Aquela não era apenas uma luta pela vida, mas por algo muito mais profundo. Eu não entendo o que está acontecendo. Carlos finalmente conseguiu dizer, enquanto a confusão o envolvia. Mas Luísa estava agora parada, a respiração ofegante, a expressão dela misteriosamente mudando. Eu sempre soube, Carlos. Você se esqueceu do que realmente importa. E num movimento rápido, Luísa se virou e apontou para um canto, onde havia uma caixa coberta de escombros. Carlos seguiu seu olhar, e seu coração disparou. Instantaneamente, era uma caixa que ele tinha escondido durante anos. Um cofre que guardava não só riquezas, mas segredos obscuros. Informações que poderiam arruinar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Você guardou isso por tanto tempo. Luísa disparou, a voz tremendo de raiva e dor. Agora suas mentiras irão voltar para te perseguir. E naquele momento, Carlos sentiu que a revelação daquela caixa poderia não apenas selar seu destino, mas devastar todos ao seu redor. A verdade que ele havia enterrado agora estava prestes a emergir. Fogos de artifício de destruição e revelação. O que havia ali seria o fim ou uma nova chance. O que ninguém sabia é que os papéis estavam trocados. Desesperado, Carlos olhou do lado de Guto para Ana, então para Luísa, e uma pergunta ecoou em sua mente. Ele ainda teria poder sobre sua vida após esta explosão. De verdades, o que mais estava escondido naquela caixa? Como a descoberta iria mudar tudo? O tempo estava se esgotando, e tudo estava prestes a desmoronar novamente. A poeira ainda flutuava no ar, mas já não havia espaço para respirar. Carlos sentiu um aperto no peito ao ver Luísa, sua ex-esposa, cavando freneticamente entre os escombros. Ele não podia acreditar que ela estava ali, enquanto Guto a citava com olhos cheios de incredulidade. A tensão era como um fio prestes a romper. Você precisa me ajudar, Luísa. Eu sou um homem mudado, Carlos implorou, tentando alcançar qualquer vestígio de esperança.
mas no fundo, sabia que suas palavras soavam vazias. O passado voltava como um eco, e a crise na qual se encontrava era só parte de um ciclo que ele havia criado. Ah, Carlos, mudado, você nunca teve a coragem de enfrentar seus próprios demônios, Luísa respondeu, empurrando os escombros com tanta força que seus dedos sangravam. Sabe o que é viver com você? O peso de cada mentira que tentou esconder? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pedra caída. Ele queria protestar, argumentar, mas a verdade o esmagava com a mesma intensidade com que o teto desabou. O cérebro deles unia. Ele havia realmente deixado sua vida ser construída sobre mentiras? Ana, observando a cena, sentiu o pânico crescer. O chão tremia com cada briga. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui! Precisamos agir agora! Gritou, segurando firme a corda amarrada à estrela. Mas a urgência parecia perder a batalha contra as emoções. Do nada, um som ensurdecedor ecoou. Era como se a própria terra estivesse chorando. Sem aviso, uma nova onda de desmoronamento se iniciou, e todos olharam para cima, aterrorizados. Em um instante fatídico, um pedaço do teto, muito maior do que os outros, desabou em direção a eles. Cuidado, Guto gritou, e de um ato reflexo, se lançou na direção de Ana. Mas, em um momento de adrenalina pura, Carlos a puxou para perto dele, ocultando-a com seu corpo. A estrutura desmoronou, e tudo escureceu. Quando Carlos acordou, a poeira agora se assentava, e a cena havia mudado radicalmente. Ele estava deitado no chão, e a primeira visão que teve foi a de Guto, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. Ana, do outro lado, estava em choque, enquanto Luísa olhava para eles com olhos arregalados. Mas logo sua expressão mudou. Carlos finalmente conseguiu dizer, enquanto a confusão o envolvia. Mas Luísa estava agora parada, a respiração ofegante. A expressão dela misteriosamente mudando. Eu sempre soube, Carlos. Você se esqueceu do que realmente importa. E num movimento rápido, Luísa se virou e apontou para um canto, onde havia uma caixa coberta de escombros. Carlos seguiu seu olhar, e seu coração disparou instantaneamente. Era uma caixa que ele tinha escondido durante anos. Um cofre que guardava não só riquezas, mas segredos obscuros. Informações que poderiam arruinar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Você guardou isso por tanto tempo. Luísa disparou, a voz tremendo de raiva e dor. Agora suas mentiras irão voltar para te perseguir. E naquele momento, Carlos sentiu que a revelação daquela caixa poderia não apenas selar seu destino, mas devastar todos ao seu redor. A verdade que ele havia enterrado agora estava prestes a emergir, fogos de artifício de destruição e revelação. O que havia ali seria o fim ou uma nova chance. Enquanto se aproximava da caixa, uma mistura de medo e antecipação invadiu seu peito. O que tinha ali poderia ressoar em sua vida como uma bomba de raciocínio. Ele hesitou, a mão tremendo enquanto a puxava para perto. Mas quando finalmente a abriu, um papel voou para fora, deslizando pelo chão em direção a Ana. Todos pararam, olhando enquanto Ana pegava o papel. Seu rosto pálido se transformou em uma máscara de horror. Não, isso não pode ser verdade, ela exclamou, os olhos arregalados. O que estava escrito ali mudaria tudo. No papel, a assinatura de Carlos se misturava a algo que ninguém poderia imaginar. Um testamento que revelava sua verdadeira conexão com Guto. E o que era ainda mais surpreendente, algo que ressoava com a vida. Diana, Carlos sentiu o mundo desabar sob seus pés novamente. O que mais estava escondido naquela caixa? Como a descoberta iria mudar tudo? O tempo estava se esgotando, e tudo estava prestes a desmoronar novamente. A poeira ainda flutuava no ar, mas já não havia espaço para respirar. Carlos sentiu um aperto no peito ao ver Luísa, sua ex-esposa, cavando freneticamente entre os escombros. Ele não podia acreditar que ela estava ali, enquanto Guto a fitava com olhos cheios de incredulidade. A tensão era como um fio prestes a romper. Você precisa me ajudar, Luísa.
Eu sou um homem mudado, Carlos implorou, tentando alcançar qualquer vestígio de esperança. Mas no fundo, sabia que suas palavras soavam vazias. O passado voltava como um eco, e a crise na qual se encontrava era só parte de um ciclo que ele havia criado. Ah, Carlos, mudado? Você nunca teve a coragem de enfrentar seus próprios demônios, Luísa respondeu, empurrando os escombros com tanta força que seus dedos sangravam. Sabe o que é viver com você? O peso de cada mentira que tentou esconder? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pedra caída. Ele queria protestar, argumentar, mas a verdade o esmagava com a mesma intensidade com que o teto desabou. O cérebro deles unia. Ele havia realmente deixado sua vida ser construída sobre mentiras? Ana, observando a cena, sentia o pânico crescer. O chão tremia com cada briga. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui, precisamos agir agora! Gritou, segurando firme a corda amarrada à estrela. Mas a urgência parecia perder a batalha contra as emoções. Do nada, um som ensurdecedor ecoou. Era como se a própria terra estivesse chorando. Sem aviso, uma nova onda de desmoronamento se iniciou. E todos olharam para cima, aterrorizados. Em um instante fatídico, um pedaço do teto, muito maior do que os outros, desabou em direção a eles. Cuidado! Guto gritou e, de um ato reflexo, se lançou na direção de Ana. Mas em um momento de adrenalina pura, Carlos a puxou para perto dele, ocultando-a com seu corpo. A estrutura desmoronou e tudo escureceu. Quando Carlos acordou, a poeira agora se assentava e a cena havia mudado radicalmente. Ele estava deitado no chão, e a primeira visão que teve foi a de Guto, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. Ana, do outro lado, estava em choque, enquanto Luísa olhava para eles com olhos arregalados. Mas logo sua expressão mudou. Algo a atingiu. Carlos, não! Luísa gritou, a voz transbordando em pânico. Ele tentou se levantar, mas um sentimento estranho começou a crescer dentro dele. Aquela não era apenas uma luta pela vida, mas por algo muito mais profundo. Eu não entendo o que está acontecendo. Carlos finalmente conseguiu dizer, enquanto a confusão o envolvia. Mas Luísa estava agora parada, a respiração ofegante, a expressão dela misteriosamente mudando. Eu sempre soube, Carlos. Você se esqueceu do que realmente importa. E num movimento rápido, Luísa se virou e apontou para um canto onde havia uma caixa coberta de escombros. Carlos seguiu seu olhar e seu coração disparou instantaneamente. Era uma caixa que ele tinha escondido durante anos. Um cofre que guardava não só riquezas, mas segredos obscuros. Informações que poderiam arruinar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Você guardou isso por tanto tempo. Luísa disparou, a voz tremendo de raiva e dor. Agora suas mentiras irão voltar para te perseguir. E naquele momento, Carlos sentiu que a revelação daquela caixa poderia não apenas selar seu destino, mas devastar todos ao seu redor. A verdade que ele havia enterrado agora estava prestes a emergir. Fogos de artifício de destruição e revelação. O que havia ali seria o fim ou uma nova chance. Enquanto se aproximava da caixa, uma mistura de medo e antecipação invadiu seu peito. O que tinha ali poderia ressoar em sua vida, como uma bomba de raciocínio. Ele hesitou, a mão tremendo enquanto a puxava para perto, mas quando finalmente a abriu, um papel voou para fora, deslizando pelo chão em direção a Ana. Todos pararam, olhando enquanto Ana pegava o papel. Seu rosto pálido se transformou em uma máscara de horror. Não, isso não pode ser verdade, ela exclamou, os olhos arregalados. O que estava escrito ali mudaria tudo. No papel, a assinatura de Carlos se misturava a algo que ninguém poderia imaginar. Um testamento que revelava sua verdadeira conexão com Guto. E o que era, ainda mais surpreendente, algo que ressoava com a vida de Ana.
Carlos sentiu o mundo desabar sob seus pés novamente. A verdade estava prestes a ser exposta. E não era apenas sobre ele, mas ligava todos eles de uma maneira que ele nunca sonhara. Em um grito silencioso, as palavras de Luísa ecoaram em sua mente. Você nunca foi quem pensou ser. A caixa revelou segredos que conectavam todos eles. Um vínculo de sangue, de heranças e traições, que poderiam mudar tudo o que eles pensavam. Ele olhou para Guto, para Ana, depois de volta para Luísa. As peças do quebra-cabeça começaram a se unir. Mas ao contrário do que esperava, ele estava no meio de um labirinto de mentiras, que poderia custar mais do que apenas sua reputação. O tempo corria, e o peso das consequências começava a se disfarçar na escuridão do passado, enquanto um novo futuro se anunciava ameaçadoramente à frente. A pergunta que não queria fazer era: qual era o verdadeiro preço de tudo aquilo? A poeira ainda flutuava no ar, mas já não havia espaço para respirar. Carlos sentiu um aperto no peito ao ver Luísa, sua ex-esposa, cavando freneticamente entre os escombros. Ele não podia acreditar que ela estava ali, enquanto Guto a fitava com olhos cheios de incredulidade. A tensão era como um fio prestes a romper. Você precisa me ajudar, Luísa. Eu sou um homem mudado, Carlos implorou, tentando alcançar qualquer vestígio de esperança. Mas no fundo, sabia que suas palavras soavam vazias. O passado voltava como um eco, e a crise na qual se encontrava era só parte de um ciclo que ele havia criado. Ah, Carlos, mudado? Você nunca teve a coragem de enfrentar seus próprios demônios. Luísa respondeu, empurrando os escombros com tanta força que seus dedos sangravam. Sabe o que é viver com você? O peso de cada mentira que tentou esconder? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pedra caída. Ele queria protestar, argumentar, mas a verdade o esmagava com a mesma intensidade com que o teto desabou. O cérebro deles unia. Ele havia realmente deixado sua vida ser construída sobre mentiras? Ana, observando a cena, sentia o pânico crescer. O chão tremia com cada briga. Pelo amor de Deus! Vamos sair daqui. Precisamos agir agora, gritou, segurando firme a corda amarrada à estrela. Mas a urgência parecia perder a batalha contra as emoções. Do nada, um som ensurdecedor ecoou. Era como se a própria terra estivesse chorando. Sem aviso, uma nova onda de desmoronamento se iniciou, e todos olharam para cima, aterrorizados. Em um instante fatídico, um pedaço do teto, muito maior do que os outros, desabou em direção a eles. Cuidado! Guto gritou, e de um ato reflexo, se lançou na direção de Ana. Mas em um momento de adrenalina pura, Carlos a puxou para perto dele, ocultando-a com seu corpo. A estrutura desmoronou, e tudo escureceu. Quando Carlos acordou, a poeira agora se assentava, e a cena havia mudado radicalmente. Ele estava deitado no chão, e a primeira visão que teve foi a de Guto, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. Ana, do outro lado, estava em choque, enquanto Luísa olhava para eles com olhos arregalados. Mas logo sua expressão mudou. Algo a atingiu. Carlos, não! Luísa gritou, a voz transbordando em pânico. Ele tentou se levantar, mas um sentimento estranho começou a crescer dentro dele. Aquela não era apenas uma luta pela vida, mas por algo muito mais profundo. Eu não entendo o que está acontecendo, Carlos finalmente conseguiu dizer, enquanto a confusão o envolvia. Mas Luísa estava agora parada, a respiração ofegante, a expressão dela misteriosamente mudando. Eu sempre soube, Carlos. Você se esqueceu do que realmente importa. E num movimento rápido, Luísa se virou e apontou para um canto, onde havia uma caixa coberta de escombros. Carlos seguiu seu olhar, e seu coração disparou instantaneamente. Era uma caixa que ele tinha escondido durante anos. Um cofre que guardava não só riquezas, mas segredos obscuros. Informações que poderiam arruinar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Você guardou isso por tanto tempo.
Luísa disparou, a voz tremendo de raiva. De artifício de destruição e revelação. O que havia ali seria o fim ou uma nova chance. Enquanto se aproximava da caixa, uma mistura de medo e antecipação invadiu seu peito. O que tinha ali poderia ressoar em sua vida como uma bomba de raciocínio. Ele hesitou, a mão tremendo enquanto a puxava para perto, mas quando finalmente a abriu, um papel voou para fora, deslizando pelo chão em direção a Ana. Todos pararam, olhando enquanto Ana pegava o papel. Seu rosto pálido se transformou em uma máscara de horror. Não, isso não pode ser verdade, ela exclamou, os olhos arregalados. O que estava escrito ali mudaria tudo. No papel, a assinatura de Carlos se misturava a algo que ninguém poderia imaginar. Um testamento que revelava sua verdadeira conexão com Guto. E o que era ainda mais surpreendente, algo que ressoava com a vida de Ana. Carlos sentiu o mundo desabar sob seus pés novamente. A verdade estava prestes a ser exposta, e não era apenas sobre ele, mas ligava todos eles de uma maneira que ele nunca sonhara. Em um grito silencioso, as palavras de Luísa ecoaram em sua mente. Você nunca foi quem pensou ser. O papel revelava um segredo devastador, a verdadeira paternidade de Guto. Ele não era apenas um funcionário que Carlos desprezava, mas sim seu irmão perdido, fruto de uma traição de sua mãe que ele jamais soubera. Guto tinha o mesmo pai que Carlos, um homem que os abandonara quando eram crianças. E mais chocante ainda, Ana era filha de Guto. O silêncio caiu como uma lâmina entre eles. O espaço estava carregado com uma combinação de choque e incredulidade. Aerado, Carlos olhou de Guto para Ana, depois para Luísa. As peças do quebra-cabeça se alinharam, mas a imagem que formavam era de um pesadelo. Ele não conseguia respirar. Isso não pode estar certo, Guto murmurou, a voz tremendo, como se fosse feita de vidro. Ele parecia estar se quebrando diante de suas próprias mentiras. Ana, com lágrimas nos olhos, olhava para todos, como se quisesse entender como os fios da vida podiam se emaranhar de forma tão dolorosa. Carlos se sentia em um turbilhão. Ele tinha destruído a vida de Guto sem saber que eram irmãos. E Ana... Como ela se encaixava nisso tudo? O peso da verdade parecia esmagá-lo. E no meio de toda aquela confusão, um pensamento sombrio tomou conta de sua mente. O que mais não sei? Agora estamos ligados de uma forma que nem podemos imaginar, Luísa falou baixinho, mas a raiva em sua voz não escondia a verdade de suas palavras. Suas escolhas, Carlos, trouxeram todos nós aqui. O que mais? Estava escondido naquela caixa? Alguém tinha manipulado aqueles segredos ao longo dos anos. E à medida que o desespero tomava conta, uma nova questão surgia. Quem realmente estava por trás das mentiras que os envolveram? A verdadeira batalha estava apenas começando. A poeira ainda flutuava no ar, mas já não havia espaço para respirar. Carlos sentiu um aperto no peito ao ver Luísa, sua ex-esposa, cavando freneticamente entre os escombros. Ele não podia acreditar que ela estava ali, enquanto Guto a fitava com olhos cheios de incredulidade. A tensão era como um fio prestes a romper. Você precisa me ajudar, Luísa. Eu sou um homem mudado, Carlos implorou, tentando alcançar qualquer vestígio de esperança. Mas no fundo, sabia que suas palavras soavam vazias. O passado voltava como um eco, e a crise na qual se encontrava era só parte de um ciclo que ele havia criado. Ah, Carlos, mudado? Você nunca teve a coragem de enfrentar seus próprios demônios. Luísa respondeu, empurrando os escombros com tanta força que seus dedos sangravam. Sabe o que é viver com você? O peso de cada mentira que tentou esconder? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pedra caída. Ele queria protestar, argumentar, mas a verdade o esmagava com a mesma intensidade com que o teto desabou. O cérebro deles unia. Ele havia realmente deixado sua vida ser construída sobre mentiras?
Ana, observando a cena, sentia o pânico crescer. O chão tremia com cada briga. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Precisamos agir agora, gritou, segurando firme a corda amarrada à estrela. Mas a urgência parecia perder a batalha contra as emoções. Do nada, um som ensurdecedor ecoou. Era como se a própria terra estivesse chorando. Sem aviso, uma nova onda de desmoronamento se iniciou, e todos olharam para cima aterrorizados. Em um instante fatídico, um pedaço do teto, muito maior do que os outros, desabou em direção a eles. Cuidado! Guto gritou, e de um ato reflexo se lançou na direção de Ana. Mas, em um momento de adrenalina pura, Carlos a puxou para perto dele, ocultando-a com seu corpo. A estrutura desmoronou, e tudo escureceu. Quando Carlos acordou, a poeira agora se assentava, e a cena havia mudado radicalmente. Ele estava deitado no chão, e a primeira visão que teve foi a de Guto, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. Ana, do outro lado, estava em choque, enquanto Luísa olhava para eles com olhos arregalados, mas logo sua expressão mudou. Algo a atingiu, mas por algo muito mais profundo. Eu não entendo o que está acontecendo. Carlos finalmente conseguiu dizer, enquanto a confusão o envolvia. Mas Luísa estava agora parada, a respiração ofegante, a expressão dela misteriosamente mudando. Eu sempre soube, Carlos. Você se esqueceu do que realmente importa. E, num movimento rápido, Luísa se virou e apontou para um canto onde havia uma caixa coberta de escombros. Carlos seguiu seu olhar e seu coração disparou instantaneamente. Era uma caixa que ele tinha escondido durante anos. Um cofre que guardava não só riquezas, mas segredos obscuros. Informações que poderiam arruinar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. Você guardou isso por tanto tempo, Luísa disparou, a voz tremendo de raiva e dor. Agora suas mentiras irão voltar para te perseguir. E naquele momento, Carlos sentiu que a revelação daquela caixa poderia não apenas selar seu destino, mas devastar todos ao seu redor. A verdade que ele havia enterrado agora estava prestes a emergir, fogos de artifício de destruição e revelação. O que havia ali seria o fim ou uma nova chance? Enquanto se aproximava da caixa, uma mistura de medo e antecipação invadiu seu peito. O que tinha ali poderia ressoar em sua vida como uma bomba de raciocínio. Ele hesitou, a mão tremendo enquanto a puxava para perto. Mas quando finalmente a abriu, um papel voou para fora, deslizando pelo chão em direção a Ana. Todos pararam, olhando enquanto Ana pegava o papel. Seu rosto pálido se transformou em uma máscara de horror. Não, isso não pode ser verdade, ela exclamou, os olhos arregalados. O que estava escrito ali mudaria tudo. No papel, a assinatura de Carlos se misturava a algo que ninguém poderia imaginar. Um testamento que revelava sua verdadeira conexão com Guto. E o que era ainda mais surpreendente, algo que ressoava com a vida de Ana. Carlos sentiu o mundo desabar sob seus pés novamente. A verdade estava prestes a ser exposta, e não era apenas sobre ele, mas ligava todos eles de uma maneira que ele nunca sonhara. Em um grito silencioso, as palavras de Luísa ecoaram em sua mente. Você nunca foi quem pensou ser. O papel revelava um segredo devastador, a verdadeira paternidade de Guto. Ele não era apenas um funcionário que Carlos desprezava, mas sim seu irmão perdido, fruto de uma traição de sua mãe que ele jamais soubera. Guto tinha o mesmo pai que Carlos, um homem que os abandonara quando eram crianças. E mais chocante ainda, Ana era filha de Guto. O silêncio caiu como uma lâmina entre eles. O espaço estava carregado com uma combinação de choque e incredulidade. Airado. Carlos olhou de Guto para Ana, depois para Luísa. As peças do quebra-cabeça se alinhavam, mas a imagem que formavam era de um pesadelo. Ele não conseguia respirar. Isso não pode estar certo, Guto murmurou, a voz tremendo como se fosse feita de vidro. Ele parecia estar se quebrando diante de suas próprias mentiras. Ana,
Com lágrimas nos olhos, olhava para todos, como se quisesse entender como os fios da vida podiam se emaranhar de forma tão dolorosa. Carlos se sentia em um turbilhão. Ele tinha destruído a vida de Guto sem saber que eram irmãos. E Ana, como ela se encaixava nisso tudo? O peso da verdade parecia esmagá-lo. E no meio de toda aquela confusão, um pensamento sombrio tomou conta de sua mente. O que mais não sei. Agora estamos ligados de uma forma que nem podemos imaginar. Luísa falou baixinho, mas a raiva em sua voz não escondia a verdade de suas palavras. Suas escolhas, Carlos, trouxeram todos nós aqui. Então, de repente, o chão vibrava sob seus pés. Um tremor mais forte que o anterior fez todos eles se agacharem. Guto, ainda atordoado, tentou se levantar. Não, não de novo, ele gritou, mas a estrutura estava se deteriorando novamente. E enquanto as paredes estalavam e a poeira levantava, algo muito mais aterrador aconteceu. As paredes começaram a se abrir, revelando um espaço oculto, uma passagem secreta que ninguém jamais imaginara estar ali. A luz fraca que emanava de dentro parecia chamar a atenção deles. Carlos hesitou, mas a curiosidade superou o medo. O que mais poderia haver ali? Não vá! Ana gritou, puxando-o, mas Carlos já se movia em direção à luz. Ele não podia suportar outro choque, outra revelação. Cada passo se tornava mais pesado. Arrepios de ansiedade percorriam seu corpo. Ao entrar na passagem, vislumbrou objetos antigos, documentos e fotografias. Mas o que mais chamou sua atenção foi um retrato na parede, uma família sorridente, e ao fundo, uma figura familiar, uma sombra que ele só conhecia das histórias de sua infância. O coração de Carlos acelerou quando reconheceu o homem do retrato. Era seu pai, mas ao lado dele estava alguém que ele nunca esqueceria. Alguém que fazia parte de sua vida de jeito que ele não sabia. E que poderia mudar tudo novamente. Carlos, o que você encontrou? Luísa o seguiu, a voz carregada de preocupação. Mas Carlos estava paralisado, a mente girando. Os segredos estavam todos ali, esperando para serem desenterrados. O que ele descobriria naquele momento poderia dividir ou unir todos eles de uma maneira que nunca poderiam prever. E assim, a verdade mais profunda e amarga estava prestes a ser revelada. O que mais havia escondido? O que essa nova revelação significava para todos? As respostas estavam à vista, mas a dúvida e o medo pulsavam no ar, como um eco de tudo o que estavam prestes a viver. A poeira ainda flutuava no ar, mas já não havia espaço para respirar. Carlos sentiu um aperto no peito ao ver Luísa, sua ex-esposa, cavando freneticamente entre os escombros. Ele não podia acreditar que ela estava ali, enquanto Guto a fitava com olhos cheios de incredulidade. A tensão era como um fio prestes a romper. Você precisa me ajudar, Luísa. Eu sou um homem mudado. Carlos implorou, tentando alcançar qualquer vestígio de esperança. Mas no fundo, sabia que suas palavras soavam vazias. O passado voltava como um eco, e a crise na qual se encontrava era só parte de um ciclo que ele havia criado. Ah, Carlos, mudado, você nunca teve a coragem de enfrentar seus próprios demônios, Luísa respondeu, empurrando os escombros com tanta força que seus dedos sangravam. Sabe o que é viver com você? O peso de cada mentira que tentou esconder? Aquelas palavras cortaram mais fundo do que qualquer pedra caída. Ele queria protestar, argumentar, mas a verdade o esmagava com a mesma intensidade com que o teto desabou. O cérebro deles unia. Ele havia realmente deixado sua vida ser construída sobre mentiras? Ana, observando a cena, sentia o pânico crescer. O chão tremia com cada briga. Pelo amor de Deus, vamos sair daqui. Precisamos agir agora, gritou, segurando firme a corda amarrada à estrela. Mas a urgência parecia perder a batalha contra as emoções. Do nada, um som ensurdecedor ecoou.
Era como se a própria terra estivesse chorando. Sem aviso, uma nova onda de desmoronamento se iniciou, e todos olharam para cima, aterrorizados. Em um instante fatídico, um pedaço do teto, muito maior do que os outros, desabou em direção a eles. "Cuidado!" Guto gritou, e de um ato reflexo, se lançou na direção de Ana. Mas em um momento de adrenalina pura, Carlos a puxou para perto dele, ocultando-a com seu corpo. A estrutura desmoronou, e tudo escureceu. Quando Carlos acordou, a poeira agora se assentava, e a cena havia mudado radicalmente. Ele estava deitado no chão, e a primeira visão que teve foi a de Guto, inconsciente, com sangue escorrendo pela testa. Ana, do outro lado, estava em choque, enquanto Luísa olhava para eles com olhos arregalados. Mas logo sua expressão mudou. Algo a atingiu. "Carlos, não!" Luísa gritou, a voz transbordando em pânico. Ele tentou se levantar, mas um sentimento estranho começou a crescer dentro dele. Aquela não era apenas uma luta pela vida, mas por algo muito mais profundo. Eu não entendo o que está acontecendo." Carlos finalmente conseguiu dizer, enquanto a confusão o envolvia. Mas Luísa estava agora parada, a respiração ofegante, a expressão dela misteriosamente mudando. "Eu sempre soube, Carlos. Você se esqueceu do que realmente importa." E num movimento rápido, Luísa se virou e apontou para um canto onde havia uma caixa coberta de escombros. Carlos seguiu seu olhar, e seu coração disparou instantaneamente. Era uma caixa que ele tinha escondido durante anos. Um cofre que guardava não só riquezas, mas segredos obscuros. Informações que poderiam arruinar não apenas sua vida, mas também a de muitos outros. "Você guardou isso por tanto tempo", Luísa disparou, a voz tremendo de raiva e dor. "Agora suas mentiras irão voltar para te perseguir." E naquele momento, Carlos sentiu que a revelação daquela caixa poderia não apenas selar seu destino, mas devastar todos ao seu redor. A verdade que ele havia enterrado agora estava prestes a emergir. Fogos de artifício de destruição e revelação. O que havia ali seria o fim ou uma nova chance? Enquanto se aproximava da caixa, uma mistura de medo e antecipação invadiu seu peito. O que tinha ali poderia ressoar em sua vida como uma bomba de raciocínio. Ele hesitou, a mão tremendo enquanto a puxava para perto. Mas quando finalmente a abriu, um papel voou para fora, deslizando pelo chão em direção a Ana. Todos pararam, olhando enquanto Ana pegava o papel. Seu rosto pálido se transformou em uma máscara de horror. "Não, isso não pode ser verdade", ela exclamou, os olhos arregalados. "O que estava escrito ali mudaria tudo." No papel, a assinatura de Carlos se misturava a algo que ninguém poderia imaginar, um testamento que revelava sua verdadeira conexão com Guto. E o que era ainda mais surpreendente, algo que ressoava com a vida de Ana. Carlos sentiu o mundo desabar sob seus pés novamente. A verdade estava prestes a ser exposta, e não era apenas sobre ele, mas ligava todos eles, de uma maneira que ele nunca sonhara. Em um grito silencioso, as palavras de Luísa ecoaram em sua mente. "Você nunca foi quem pensou ser." O papel revelava um segredo devastador, a verdadeira paternidade de Guto. Ele não era apenas um funcionário que Carlos desprezava, mas sim seu irmão perdido, fruto de uma traição de sua mãe que ele jamais soubera. Guto tinha o mesmo pai que Carlos, um homem que os abandonara quando eram crianças. E mais chocante ainda, Ana era filha de Guto. O silêncio caiu como uma lâmina entre eles. O espaço estava carregado com uma combinação de choque e incredulidade. Airado, Carlos olhou. De Guto para Ana, depois para Luísa. As peças do quebra-cabeça se alinhavam, mas a imagem que formavam era de um pesadelo. Ele não conseguia respirar. "Isso não pode estar certo", Guto murmurou, a voz tremendo como se fosse feita de vidro. Ele parecia estar se quebrando diante de suas próprias mentiras. Ana, com lágrimas nos olhos, olhava para todos,
como se quisesse entender como os fios da vida podiam se emaranhar de forma tão dolorosa. Carlos sentia em um turbilhão. Ele tinha destruído a vida de Guto sem saber que eram irmãos. E Ana, como ela se encaixava nisso tudo? O peso da verdade parecia esmagá-lo. E no meio de toda aquela confusão, um pensamento sombrio tomou conta de sua mente. O que é mais não sei. Agora estamos ligados de uma forma que nem podemos imaginar. Luísa falou baixinho, mas a raiva em sua voz não escondia a verdade de suas palavras. Suas escolhas, Carlos, trouxeram todos nós aqui. Então, de repente, o chão vibrava sob seus pés. Um tremor mais forte que o anterior fez todos eles se agacharem. Guto, ainda atordoado, tentou se levantar. Não, não de novo, ele gritou. Mas a estrutura estava se deteriorando novamente. E enquanto as paredes estalavam e a poeira levantava, algo muito mais aterrador aconteceu. E num canto escuro da sala, uma sombra se agitou. Todos, com os olhos arregalados, se viraram. O que poderia ser? A luz fraca iluminou algo que parecia humano, mas não era. Com um movimento brusco, a figura saiu das sombras, revelando uma mulher de olhos intensos que olhou diretamente para Carlos. Você, fui eu que fiz tudo isso, ela gritou, a voz reverberando. Era Bianca, a figura enigmática do passado de Carlos, uma amante esquecida que ele havia abandonado anos atrás. Ninguém sabia que ela estava viva, muito menos que poderia estar ali, naquele momento. O choque fez Carlos dar um passo para trás. Bianca? O que você está fazendo aqui? Pensamos que você tinha desaparecido. A incredulidade cercava suas palavras. Desaparecido? Eu sempre estive a ti, observando você se afundar em suas próprias mentiras. Ela se aproximou, as mãos segurando um pedaço de papel, parecido com o que Ana tinha em mãos. E agora, você vai me ouvir. Antes que pudesse processar, Bianca jogou o papel para Ana, que agora, mais confusa do que nunca, leu em voz alta. Este documento revela a verdadeira identidade de seu pai, Guto. É você quem está realmente ligado a tudo isso. O que vocês herdarão não é só dinheiro, mas segredos que podem destruir suas vidas. Carlos sentiu uma onda de desespero. Não, isso não é possível. Não podemos ser parte disso. Ele olhou desesperado para Luísa e Guto, esperando uma confirmação de que tudo aquilo era uma loucura. Mas o olhar deles mirava para Bianca, cheios de perguntas. Quem mais está envolvido? Guto exigiu, já se levantando. O lábio cortado, a expressão como se ele tivesse sido atingido por um raio. Ele está sugerindo que nós... Você é mais do que imagina, Guto. Seus laços são mais profundos e obscuros do que este apartamento em ruínas. E isso, queridos, é apenas o começo. Bianca provocou um sorriso enigmático nos lábios, enquanto mais tremores ecoavam. E assim, o mundo de Carlos, já despedaçado, começou a desmoronar mais uma vez, revelando uma rede de mentiras ainda mais intrincadas. O que mais ela tinha a dizer? O que mais eles não sabiam? A história desses quatro estava prestes a se entrelaçar de maneiras que nem podiam imaginar. E o pior ainda estava por vir. A poeira ainda flutuava no ar, quando Carlos, ainda chocado com a revelação de Bianca, se viu em um mar de confusão. Seus olhos buscaram os de Guto, que agora encarava a mulher como se ela fosse uma sombra de seu passado. A tensão era palpável, o ar carregado de segredos e verdades escondidas. Isso não pode ser verdade. Guto quase gritou, a voz falhando enquanto ele lutava para processar a informação. A realidade parecia bruta, difícil de engolir. Enquanto isso, Ana olhou entre os dois homens, seus olhos marejados, transbordando uma mistura de medo e curiosidade. Para ela, tudo aquilo era um turbilhão que ameaçava engolir sua vida. Eu sei que é difícil, mas vocês precisam entender. Tudo isso faz parte de quem vocês são. Bianca insistiu, sua voz cortando através do caos como uma lâmina.
Carlos começou a perceber que, apesar de ter construído sua vida sobre mentiras, as verdades não podiam mais ser ignoradas. O que ele tinha feito e as vidas que afetara se tornavam cada vez mais claras. Bianca, por que você está aqui agora? Por que nos deixou no escuro? Carlos perguntou, a frustração e a dor misturadas. Ele não entendia o motivo dela estar ali, mas havia algo nos olhos dela que despertava uma sensação estranha de esperança. Porque chegou o momento de enfrentar as consequências de suas ações. Você pode mudar tudo isso, Carlos. Ela respondeu, o tom de sua voz cheio de determinação. Ela gesticulou para a caixa, ainda aberta, revelando documentos que poderiam mudar tudo. Essas verdades podem ser um caminho para a redenção, ou para o caos total. A escolha é sua. A estrutura ao redor deles começou a estalar de novo. Cada tremor ecoava como um aviso. Carlos, Ana e Guto perceberam que as paredes ameaçavam desabar. E essa poderia ser sua última chance de entender o que realmente aconteceu. Você tem que decidir, Carlos. Luísa desabafou, interrompendo a atenção. Você vai continuar vivendo nessa mentira ou vai enfrentar seu passado e o que fez a todos nós? Com um gesto sutil, ela indiciou a caixa, pedindo para que ele tivesse coragem. Carlos olhou ao redor. O que ele via? Irmãos recém-descobertos, uma filha perdida e o peso de um legado que não era somente sobre fortuna, mas sobre suas ações. Ele fechou os olhos, respirou fundo e decidiu. Estou pronto para encarar isso. Todos nós somos parte dessa história. A decisão de enfrentar a verdade pode ser a única coisa que nos salvará. Guto afirmou, a força começando a brilhar em seus olhos. A poeira ainda estava no ar. Mas naquele momento, uma nova força começou a surgir entre eles. Carlos se moveu em direção à caixa e, enquanto puxava os documentos, o peso do passado começou a se dissolver. Ele não poderia mudar o que fez, mas poderia abrir o caminho para um novo futuro. O silêncio se instalou, e eles começaram a ler juntos. Os vários rostos, antes cheios de raiva, agora se iluminando com compreensão. As revelações não eram simples, mas a sensação de liberdade era palpável. Carlos sentiu um nó se desfazer em seu peito, e a coragem que precisava estava finalmente ali. Eles se uniriam para enfrentar o futuro, qualquer que fosse, e a conexão que antes parecia uma maldição se transformava em um elo forte. Precisamos contar a verdade para todos, Carlos disse, a voz firme. Só assim poderemos realmente nos libertar. E à medida que a poeira finalmente assentava, começou um novo capítulo para todos eles. E assim, enquanto a luz do sol começava a aparecer entre os escombros, a vida se renovava em meio à dor e ao medo. Mas havia um novo caminho à frente. E para todos nós, a mudança era algo em que devíamos acreditar. Agora, antes de seguirmos em frente, eu preciso te pedir algo muito importante. Se inscreva imediatamente no canal, para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm por aí. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e garantir que este conteúdo chegue a mais pessoas. Eu quero ver você inundando a seção de comentários com suas reações e teorias sobre este desfecho. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa reviravolta. Você precisa mostrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível.